Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: seja uma pessoa perseverante. E nós vamos ver um exemplo de perseverança. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e eu vou ler dos versículos 17 a 26, que diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Até aí. Esse relato do homem que foi rebaixado na sua maca através de um buraco no telhado por 4 amigos é uma história, além de muito conhecida, bastante dramática, da fé perseverante, da fé persistente, da fé que não aceita a resposta não e que não desiste, sejam quais forem os obstáculos. A fé persistente recebe da parte de Deus aquilo que ela necessita, e os obstáculos no caminho não são intransponíveis para ela. Aqueles que têm fé persistente receberão o que desejam, mas os outros não. Aquela casa onde Jesus estava ensinando a palavra estava cheia de gente, inclusive fariseus e mestres da lei. Tantas pessoas estavam reunidas para escutar Jesus que, segundo a Bíblia, bloqueavam a porta. A Bíblia declara também que o poder do Senhor estava com ele para curar todos. O poder de Deus, como nós vimos, estava presente para curar todas as pessoas naquela casa. Mas, na verdade, somente um homem foi curado, e ele nem sequer estava entre os presentes na casa. Mas por que ele foi curado e ninguém mais? Vamos olhar esse mesmo relato em Marcos, porque aqui veremos melhor o aspecto da fé coletiva. Marcos 2, dos versículos 2 a 5, que diz: Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Tratava-se de um homem que nem sequer, como nós vimos, conseguiu entrar na casa, mas acabou sendo o único homem a ser curado. Percebemos que o paralítico demonstrava sua fé. Afinal de contas,
permitiu que fosse levado até o telhado e então baixado diante de Jesus. Pense você, quantos doentes permitiriam que fossem levados ao telhado de uma casa para então serem baixados numa maca a fim de serem curados? Quando alguém está doente, precisa de muita fé para deixar-se levar até em cima de um telhado e ainda mais para deixar-se baixar através de um buraco no telhado. Além disso, também seria necessária fé da parte daqueles que subiram até o telhado, carregando o enfermo. Não foi, portanto, somente do homem que Jesus elogiou a fé. Jesus também elogiou a fé daqueles 4 que levaram o enfermo e o fizeram descer através do telhado. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, mandou o paralítico levantar-se do seu leito e andar. Esse comentário é interessante, pois a fé não é visível, mas as ações às quais a fé leva são visíveis. Poderíamos expressar o acontecido assim: Jesus, vendo suas ações de fé, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou do seu leito e foi para casa curado. Esse homem e seus 4 companheiros não queriam desistir. Quando surgiu diante deles um obstáculo, a sua fé, uma circunstância adversa, simplesmente a contornaram. Aquele homem na maca e os 4 que o levavam poderiam ter perdido a esperança quando viram a multidão de pessoas tampando o acesso à casa onde Jesus estava pregando a palavra. Até poderiam ter dito: seria melhor voltarmos para casa, porque aqui a situação é impossível. Nem vamos arriscar uma tentativa. E aquele enfermo teria sido carregado de volta para casa, tão doente como sempre. Não desistiram, porém persistiram na sua fé. Por outro lado, quando não conseguiram entrar na casa, poderiam ter dito algo que ouvimos frequentemente em nossos tempos. Pois bem, acho que não era mesmo a vontade de Deus curá-lo. E é assim que muitas pessoas definem qual é a vontade de Deus, pelas circunstâncias. Mas a vontade do Senhor não é determinada pelas circunstâncias que surgem na nossa vida. A vontade de Deus já foi declarada e exposta na sua palavra, e entre muitas outras coisas, ela inclui a cura. Imagino que não era difícil tirar as telhas daquele tipo de casa. Mas, por outro lado, os que estavam na casa, escutando Jesus pregar e ensinar a palavra, ouviram espantados de repente o barulho do arrombamento do telhado. E o dono da casa, como se sentia quando aqueles 4 homens desmontavam seu telhado? Mas a lição espiritual da história é esta: quando esses 5 homens se viram confrontados por um obstáculo, não foram simplesmente desistindo. Fizeram algo a respeito. Quando não conseguiram chegar até Jesus, não ficaram com a fé desanimada, simplesmente foram por outro caminho. A Bíblia diz que Deus sempre fornecerá uma via de escape. Foi necessária bastante fé para remover aquele obstáculo. Ou seja, subir no telhado e descer o doente para dentro da casa. E o paralítico também teve que exercer a sua fé. Já estava confinado ao seu leito, e se os seus amigos tivessem dado um só passo errado no telhado, poderia ter ficado ainda mais aleijado do que antes. Aqui nós temos um quadro daquilo que a fé unida, a fé coletiva, pode realizar. Temos aqui 5 pessoas: o paralítico e as 4 pessoas que o carregavam, todos com o mesmo alvo: chegar até Jesus a fim de obter a cura do homem deitado na maca. Eles estavam unidos num único propósito, num único objetivo e na ação, visando a realização da tarefa. Afinal de contas,
Se não tivessem agido na união total, provavelmente teriam simplesmente deixado cair aquele pobre homem pelo teto abaixo. E o coitado já estava confinado ao leito sem poder andar. Se não houvesse união entre os 4 que o fizeram descer pela abertura do telhado, o doente teria caído no chão e provavelmente ficado em estado lastimável. E para nós, aqui há uma lição. Para fazer algo coletivamente em favor de Deus, você precisa viver em união. União de propósitos, união de alvos e união de ações. Você descobrirá, de fato, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia continuamente fala a respeito dos apóstolos estarem em união, de mútuo acordo. Cada vez que os discípulos ficavam unânimes, o poder de Deus se manifestava de tal maneira que, segundo Atos 4:31, tremeu o próprio lugar onde estavam reunidos. A Bíblia, como sabemos, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé persistente, porém, obtém favor de Deus, agrada a Deus. Esse homem foi curado, não porque a sua fé ou a fé dos seus companheiros era maior do que a fé que você e eu temos, mas porque persistiram, perseveraram na fé, apesar dos obstáculos, e porque estavam unidos num único propósito. Não queriam abrir mão da fé. Aquele homem foi o único que saiu de lá curado naquele dia. Sabe por quê? Porque não se deixou derrotar pelas circunstâncias. A qualquer momento, poderia também ter dito aos seus amigos: isso é difícil demais, leve-me para casa. Mas ele não fez assim. Recusou-se a desistir e a abandonar a tentativa quando as coisas não aconteceram do jeito que ele gostaria. Ele não quis aceitar o fracasso como parte do seu pensamento, de modo que, ao ser confrontado por um obstáculo, simplesmente o contornou. Sua atitude era: eu vim para ser bem-sucedido. Eu vim até Jesus para ele atender às minhas necessidades. Eu vim para receber da parte de Deus e não vou ser derrotado. Por isso, ele recebeu de Deus tudo quanto necessitava. Isso é importante para nós porque nós também precisamos perseverar na nossa fé. Não porque Deus está nos recusando, mas porque temos um inimigo que está guerreando contra nós. Veja esse homem na maca. Esse relato nos dá um exemplo bíblico da persistência, da perseverança na fé. Não recebeu facilmente a sua cura. Você acha que não foi difícil ser levado de maca até o telhado da casa, tanto para ele quanto para os 4 amigos que precisaram carregá-lo? Tinham que abrir caminho no meio de alguns obstáculos antes desse homem receber a sua cura. E é possível que você também tenha que perseverar na fé e continuar a se apegar à palavra de Deus, mesmo quando não pareça que a palavra esteja operando em seu favor. Mas por que às vezes precisamos perseverar na fé? Porque, embora o poder de Deus para curar esteja à disposição de todos gratuitamente, assim como todas as demais bênçãos, o inimigo tentará lançar todos os obstáculos possíveis em nosso caminho, a fim de impedir que recebamos o que Deus tem para nós. Então, mantenha os seus olhos no alvo. Quando você assume o compromisso da fé para crer em Deus em favor daquilo que Ele lhe prometeu, precisará ter dedicação 100% nesse compromisso, se quer ter sucesso. Não pode parar no meio do caminho. Você não pode parar e ficar satisfeito com a condição alcançada, mesmo quando chegar a um nível que ache cômodo. Não, você terá que ir adiante. É como participar de uma corrida. Uma vez que você entrou na corrida, não haverá maneira
de fazer uma pausa para descansar. Se você quiser correr, precisará correr com os olhos colocados no alvo à sua frente. O pecado supremo de qualquer corredor da meta é tirar os seus olhos da chegada final da corrida. Todo bom corredor sabe que corre com os olhos fixos no único objetivo, a linha de chegada, e dele nunca tira os olhos. Na carreira cristã, o alvo é o Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos nessa corrida, também não devemos deixar os nossos olhos desviarem a atenção, senão perderemos. O diabo, se você assim permitir, começará a conversar com a sua mente. E se você acreditar naquilo que ele diz e tirar os olhos de Deus, perderá terreno. Se você deixar o diabo sussurrar os seus pensamentos de derrota, desânimo, dúvida e incredulidade nos seus ouvidos, você também não vai conseguir manter os olhos na meta. Nunca deixe os pensamentos do inimigo dominarem a sua mente. Pensamentos tais como: você nunca dará conta, já é tarde demais para você, você não presta, não serve para nada. As promessas de Deus não vão ser cumpridas para você. Mas se você ceder e permitir que esses pensamentos permaneçam na sua mente, sabe o que acontece? O inimigo vai impedir que você receba o melhor de Deus para a sua vida. Então, mantenha os seus olhos no alvo, em Jesus. Você perderá a corrida se tirar os olhos do alvo. Não fixe os seus olhares nos homens. Não fixe os seus olhos nas suas próprias falhas e erros. Afinal de contas, Deus não disse mesmo que você correria essa carreira nas suas próprias forças. Pare de confiar nas forças da carne, suas ou de qualquer outra pessoa. Porque não é o esforço carnal que vai fazer de você um vencedor na vida. É só Jesus e a sua palavra imutável. Lembram-se do homem diante da porta formosa? Ele sabia que não devia tirar os olhos do alvo. Não sabemos quanto tempo passara sentado ao lado da entrada, esperando que alguém surgisse para satisfazer as suas necessidades. Mas sabemos com certeza que ele precisava de um milagre de Deus. Precisava da restauração dos seus pés e artelhos. A Bíblia diz que nunca andara na sua vida. Era coxo de nascença. É possível que esse homem tenha passado anos esmolando a porta formosa. Durante esses anos, talvez, tenha esperado que alguém aparecesse e se oferecesse para levá-lo para casa e cuidar dele. Quando Pedro disse: "Olha para nós", é possível que esse homem tenha pensado: agora sim, finalmente, alguém vai tomar as providências para mim durante o resto da minha vida. Mas quando Pedro disse: "Não possuo nem prata nem ouro", aquele homem poderia ter simplesmente desconsiderado Pedro e João e pensado: se não tem dinheiro para mim, não tem nada daquilo que eu quero. Afinal de contas, ele precisava de dinheiro para comprar algo para comer. O que mais Pedro e João poderiam mesmo ter para oferecer a um coxo? Mas deve ter tomado a decisão firme de manter viva as suas expectativas e fiscalizar a sua atenção nas palavras de Pedro e de João, pois sabemos que realmente recebeu da parte de Deus o que ele precisava. E sabemos que a sua fé deve ter se agarrado em alguma coisa que Pedro e João lhe falaram, pois ele se levantou curado. O amor de Deus, através de Pedro, estendeu-se a esse coxo e seus artelhos foram reforçados e ele foi curado. Num só momento de tempo, o coxo ficou sabendo que não teria que passar o resto da sua vida mendigando e começou a andar, a saltar e a louvar a Deus. O coxo manteve-se focalizado naquilo que estava para receber e suas esperanças não se transformaram em decepção.
Afinal de contas, quando Pedro falou com ele no início, poderia ter dito: ora, se você não tem dinheiro, saia da minha frente. Você está impedindo o caminho de alguém que pode me dar algum dinheiro. Mas se tivesse tirado os olhos daquilo que Deus estava para fazer em seu favor, teria perdido a bênção divina. Deus estenderá a sua mão e alcançará você também, exatamente onde você está. Não deixe os seus olhos se desviarem da meta. Não deixe os seus olhos se fixarem no problema ou nas circunstâncias que tem diante de si. Porque com a ajuda de Deus, poderá contornar qualquer obstáculo ou vencer qualquer problema. Não importa a situação em que você está, não importa o tipo de circunstâncias desesperadoras que o inimigo tem levantado ao seu redor para te esgotar. Não importa o que dizem os sintomas. Não importa quantas vezes sua conta corrente está reduzida a zero, ou quem lhe contou que não vale a pena fazer nenhum esforço por você ser um mero fracasso na vida. Veja bem, não faz diferença o que um homem faz, nem faz diferença o que um homem diz, nem faz diferença o que um homem pensa. Na verdade, o que importa é o que Jesus diz na sua palavra. E Jesus diz na sua palavra que se você bater, ele vai abrir. Se você pedir, ele vai atender. E Jesus diz: se conservar os olhos no alvo, no prêmio da soberana vocação, não lhe faltará dom algum. A palavra de Deus funciona. Não importam quais sejam as circunstâncias. Sei o que diz a palavra de Deus. Para Deus não haverá impossíveis. Diz também: nenhuma palavra de Deus voltará a ele vazia, sem cumprir o que foi enviada para fazer. Se você se recusar a desistir e se colocar toda a sua confiança na palavra de Deus, poderá receber da parte do Senhor tudo aquilo que necessita. Apoie-se na palavra de Deus e veja a palavra lutar em seu favor. Muitos têm crido que receberão algo da parte de Deus e têm ficado em dúvida como tal coisa poderá se realizar. Na sua mente penetrou o pensamento: acho que isso não é para mim. Não há maneira de eu recebê-lo, de modo que não se pode tratar de uma promessa de Deus. Essa ideia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vem do inimigo. Não é Deus quem levanta essas dúvidas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O poder de Deus é o mesmo para sempre. E se você tiver confiança e fé em Deus, será levado até a vitória. Jesus é o nosso exemplo. A derrota não faz parte da natureza de Jesus, daquele que andava na face da terra fazendo realizações poderosas. Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que, segundo a Bíblia, não conhecia pecado, mas foi feito pecado a fim de nos tornarmos a justiça de Deus em Cristo. Aquele mesmo Jesus nunca sofreu derrota. Aquele maravilhoso Salvador não conheceu derrota, de modo que nós, a Igreja de Jesus Cristo, que fazemos parte do seu corpo, não devemos aceitar derrota em nossa vida. A Bíblia também declara que Jesus tomou posse das chaves da morte e do inferno e que subiu até as alturas, onde vive para sempre, a fim de fazer intercessão por você e por mim. Não precisamos, portanto, fracassar em nada quanto fazemos, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção total na cruz do Calvário. Não existe problema que não possa ser resolvido e não há medo que não possa ser dissipado se cremos em Deus e confiarmos na sua palavra. Você, por exemplo, pode ter necessidades urgentes, mas a sua fé total em Deus
o acompanhará até a vitória. Todos os ataques do inferno e a combinação entre todas as forças do inferno não poderão vencer o poder da fé sólida, que se fixa somente em Deus. Se você se recusar a transigir a sua fé, Deus tomará as providências para que o seu poder, que foi investido na Igreja do Senhor Jesus Cristo, seja eficaz na sua vida, porque você teve a coragem de crer nele. Então eu te digo, mantenha a sua posição contra o inimigo. O inimigo sempre desejará passar blefe em você, sempre tentará fazer você pensar que poderá vencê-lo, mas a palavra de Deus diz que Satanás é um inimigo derrotado. Fale a palavra de Deus contra o inimigo e o coloque em fuga em nome de Jesus. Deus não deixou substitutos, não distribui substitutos pelas suas bênçãos. Não lhe dará bijuteria em vez de diamantes. Sua palavra declara que quando você pede pão, ele não lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, ele não lhe dará uma serpente. Ele nunca recusou nenhum dos seus filhos que se chegou diante dele com fé. Deus nunca disse: lastimo dizer que o céu não tem mais aquela bênção em estoque, não existe mais. Ou então, desculpe, mas você terá que aceitar coisa de segunda mão. Ou perdoe-me, mas não posso fazer isso para você, porque nem sei fazer. Ou você já ouviu Deus lhe dizer que quando você chega diante do seu trono, não tenho tempo para você hoje, vai embora? Não! Os ouvidos do Senhor sempre estão abertos para ouvir o clamor dos justos. Salmo 34:15. Deus dá o melhor que o céu tem para oferecer àqueles que resolveram se dedicar a Ele e andar em obediência à sua vontade. Deus nos promete na sua palavra que nenhum bem sonegará àqueles que andam retamente. Salmo 84:11. Então, resolva hoje que você vai renovar o seu compromisso com Deus e com a sua vontade para a sua vida. Afaste da sua mente os pensamentos e sentimentos de fracasso e desespero. Aproxime-se de Deus com fé renovada, crendo que se você pedir algo segundo a sua vontade, Ele te escuta. E a Bíblia diz que se você sabe que Ele te escuta, também sabe que a sua petição está sendo atendida. Resolva hoje que você vai assumir autoridade sobre o inimigo em qualquer área da sua vida, em qualquer área em que o inimigo tem tentado te manter preso. Então, mantenha os olhos longe das circunstâncias e mantenha-os fixados em Deus e na sua palavra. E eu digo para você, ouse crer em Deus e você sairá mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a Tua palavra que tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. Nós nos comprometemos, Pai, a seguir fielmente a Tua palavra, a viver na Tua obediência, a não olhar para as circunstâncias ou dar ouvidos para aqueles que vêm querer nos desanimar ou vêm querer que nós venhamos a desistir. Mas nós não, nós vamos perseverar até o fim, porque sabemos, Pai, que Tu és fiel e sabemos que para Ti não haverá impossíveis nas Suas promessas. Então, nesse dia de hoje, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, com o compromisso de que receberemos a nossa bênção, a nossa vitória, tudo aquilo que nos pertence, e que o inimigo não vai ter sucesso sobre nós, porque ele já é derrotado. E por isso nós não vamos olhar para aquilo que está diante da nossa frente, não vamos olhar para as dificuldades, para as adversidades ou para os obstáculos, mas nós vamos olhar para o Teu Filho amado Jesus Cristo e vamos exercer a autoridade que Ele nos deu para recebermos a nossa vitória, a nossa bênção e o nosso milagre em nome de Jesus.
Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus.